Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Tia, por que a senhora está de máscara? Eu sei que essa foi a pergunta que vocês fizeram. Hoje eu estou de máscara porque a nossa aula do Live tem a ver com o uso da máscara. Então, sejam bem-vindos à nossa aula do Live de hoje. Quando eu estou de máscara? Quando vocês olham para mim, qual é a primeira coisa que vocês veem? O olhar. Quando nós estamos usando máscara, o que fica mais evidente é o nosso olhar. E é sobre ele que nós vamos falar hoje na nossa aula do Live. Agora estou sem máscara para vocês poderem me entender melhor. Então, o que fica evidente é o nosso olhar. E hoje, em nossa aula do Live, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do olhar. Como é que nós podemos nos comunicar com o nosso olhar? Nesse momento em que nós vivemos, nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos precisar usar a máscara. É muito importante aprender a utilizar essa nova ferramenta, que é o nosso olhar. Algumas pessoas costumam dizer que agora a gente precisa sorrir com os olhos, mas como é que a gente faz isso? Ou como é que a gente pode se comunicar com o nosso olhar? É sobre isso a nossa aula de hoje. Para iniciarmos, vamos copiar nossa agenda? Para iniciarmos o nosso livro em casa hoje, vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. Hoje a nossa agenda mostra o nosso conteúdo, a valorização da expressão no olhar que nós temos. A nossa atividade vai ser no caderno e também uma dinâmica. Dinâmica essa que poderia ser feita em sala de aula, mas vamos adaptar para ser feita em família, tá bom? Como mencionei, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o olhar. Sobre como nós podemos nos comunicar, expressar os nossos sentimentos apenas pelo olhar. Então, nós conseguimos observar aqui alguns exemplos de diferentes tipos de olhares, de uma representação de mangá, mas onde nós conseguimos observar expressões mesmo pelo olhar. Vocês conseguem observar o que cada um desses personagens está sentindo? Quem está triste, quem está com raiva, quem está assustado? Apenas pelo olhar? Vocês conseguem observar? Conseguimos observar que cada um tem um tipo de olhar diferente. E nós conseguimos nos expressar e nos comunicar apenas pelo olhar. Hoje, agora, que nós estamos utilizando máscaras o tempo todo, quando a gente sai, geralmente quando a gente encontra alguém, ou quando a gente vai ao mercado, ou quando a gente vai a alguma consulta médica, nós só temos um olhar para nos comunicar. Nós não temos mais o sorriso, nós não temos mais como cumprimentar as pessoas com um sorriso, Nós fazemos isso pelo olhar. E o olhar sempre foi uma forma grande de comunicação. Dizem, que o olhar, que os olhos são a janela da alma, ou seja, ela consegue, o olhar consegue expressar os nossos sentimentos, até os nossos pensamentos. Então, quero que vocês observem bem esses 5 diferentes olhares, pois eles vão fazer referência à nossa atividade, que eu vou explicar para vocês agora. Em nossa primeira atividade, essa que vocês vão fazer no caderno, ela diz assim: se você vai fazer essa atividade sozinho em casa, a proposta é que você
a partir dos olhares dos desenhos acima, ou seja, dos desenhos anteriores, crie uma história que fale sobre as emoções que esses personagens estão passando nesse momento. Então você vai observar aquela figura. Eu vou voltar depois para vocês olharem, poderem pausar. Vocês vão observar aquela figura, cada um dos olhares, e vão escrever um pouco sobre o que cada um daqueles personagens está sentindo. Então nós temos aqui algumas perguntas que ajudam vocês a desenvolver esse texto. Primeiro, como tem sido a sua participação na aula? Qual é o título da história que você vai fazer? Onde essa história se passa? Quais são os nomes dos 5 personagens? Quais as emoções que são sentidas? O que cada olhar diz? Qual é a relação que existe entre cada um dos personagens? Que emoções e desafios eles estão passando? E qual é a grande mensagem da história? Então, esses são os pontos que vocês vão responder dentro da história. Você não precisa responder, copiar cada pergunta e responder. Não, elas são norte para a sua história. Durante a sua história, você vai contar quais são as emoções que são sentidas, qual é a relação que o personagem tem com o outro, quais são os nomes deles, o que é que cada um está sentindo, o que é que cada olhar revela sobre essa história. E depois que você finalizar o seu texto, quando você terminar a sua história, você vai compartilhá-la comigo, novamente pelas redes sociais, utilizando ou o Instagram ou o WhatsApp, naquele método de fotografia. Você fotografa o seu texto e me envia. No Live não tem limite de linhas, nem mínimo, nem máximo. Você vai decidir como você vai criar essa história. E para deixar assim mais divertido para quem gosta, se você preferir, você pode responder cada uma dessas perguntas mesmo como um questionário, e 2, gravar em vídeo você contando essa história. Então, essa atividade você pode fazer de 3 maneiras. A primeira é escrevendo uma história, escrevendo mesmo um texto como uma narração ou como um conto que a gente aprendeu, da maneira como você quiser, pode até ser em quadrinhos, visto que que as imagens são referentes a mangá, então você pode até fazer um quadrinho, você se inspira e faz como você quiser a sua história. Ou você pode responder a essas perguntas, responder as 9 perguntinhas como se fosse um questionário, para facilitar caso você tenha dificuldade de criar uma história. Ou 3, você pode gravar um vídeo você contando a história. A história tem que envolver aqueles personagens, os olhares daqueles personagens. Você vai olhar a imagem e vai pensar o que cada um está sentindo, como cada um está pensando, o que cada um passou para ter esse olhar, certo? Essa é a primeira atividade. Eu vou retornar a imagem para vocês observarem. Aí vocês podem pausar o vídeo na imagem, aí vocês observam os olhares, ver o que cada um quer dizer. E enquanto você observa, você já vai escrevendo a sua história. Já vai escrevendo o que você vê, qual é a história que você imagina para cada um daqueles olhares, tá bom? Os 2 outros tipos de atividade, que seria responder o questionário e em vídeo, são opcionais, O oficial mesmo é você escrever a história, tá bom? Então, vou voltar à imagem e você pausa o vídeo bem na imagem para que você possa aproveitar esse momento da imagem para você poder fazer a sua história. Vocês podem pausar o vídeo agora, observar cada uma dessas figuras, cada um desses olhares e escrever uma narração, uma história que conte o que você acha que aconteceu, para cada um expressar esse tipo de olhar.
e o que cada um desses olhares está representando, está demonstrando. Que sentimento demonstra? Raiva, tristeza, medo, espanto? Então, podem pausar o vídeo e fazer a primeira atividade. Agora que você já voltou para o vídeo, quer dizer que você já terminou a sua história. Então, vou mostrar qual é a atividade número 2. A segunda atividade, ela é em grupo. Porém, vocês não vão fazer em grupo com os colegas. Vocês vão fazer essa atividade em grupo com a família. Com a sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe. Se puder reunir a família toda, a família que está em casa com você, a família toda, quanto mais gente, mais divertido fica. Vamos ver aqui o que a atividade pede. Nesse momento em que é fundamental o uso de máscaras para nos protegermos do Covid-19, nossos sorrisos e expressões faciais ficam muito diferentes, não é mesmo? A gente acaba se comunicando muito mais pelo olhar. Vamos brincar com essa comunicação na aula do Live? Algumas propostas para vocês. Criando um código pessoal da turma, em trios ou em grupos de 4, combinem um código com o olhar e os amigos têm que descobrir o que significa. Por exemplo, o código deve comunicar uma mensagem de carinho. Código do grupo. Piscar 2 vezes significa você é importante para mim. Código do grupo. Fechar os olhos significa estou contigo. Nesse caso, você vai fazer junto com a sua família. Digamos que você tem uma família de 4 pessoas, então vocês fazem 2 duplas. Cada dupla vai precisar criar o seu código de comunicação apenas com o olhar. Uma dica para que a atividade fique mais interessante é que vocês utilizem a máscara durante a atividade, então apenas o seu olhar vai ficar visível. O que você vai fazer? Digamos que a minha dupla é minha mãe. Eu e a minha mãe vamos nos comunicar com o olhar, vamos combinar qual é o tipo de comunicação. Digamos, piscar 2 vezes quer dizer você é importante para mim. E o outro grupo ou a outra dupla vai precisar adivinhar o que significa aquele sinal que nós estamos fazendo apenas com o olhar. Se a sua família é pequenininha, só tem você, seus pais, ou só você e um dos seus pais, faz individual, não tem problema. Você tenta mostrar para o outro algum sinal com o olhar e ele vai ter que tentar acertar o que você está querendo dizer apenas com o olhar. Essa é a primeira parte da brincadeira. Aqui traz uma sugestão que vocês podem aproveitar esse momento para falar sobre os sentimentos, né, que vocês estão passando, dentro de casa, fora de casa, com as expectativas na escola ou com as expectativas familiares. Então, conversem um pouco sobre isso, né? Falem um pouco sobre os sentimentos de vocês. Por exemplo, no olhar você pode fazer o seu sentimento do momento. E a sua dupla, a dupla que está contra você, ou individual ou grupo, vai tentar identificar qual é o sentimento que você está querendo demonstrar só com o olhar. Dica: usarem sempre a máscara na hora da brincadeira, porque assim aí vocês vão realmente se comunicar só pelo olhar, tá bom? A equipe do Live deixa essa mensagem final, né? Nós do Live estamos sempre falando sobre sentimentos e cuidando uns dos outros. Ressaltamos mais uma vez a importância de vocês se expressarem uns para os outros, né? Então, dentro da família, é sempre bom a gente poder abrir o nosso coração e os nossos sentimentos, né? Mostrar o que a gente está sentindo, quais são as nossas preocupações, quais são as nossas alegrias e compartilhar com cada um da família. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Vocês vão ter bastante tempo, como já sabem, segunda-feira é feriado, então vocês têm sexta, que é hoje, sábado, domingo e segunda, para realizar a dinâmica em família. É bem divertido, é uma brincadeira que vocês podem fazer. E espero que vocês gostem, que vocês
Vejam o poder da comunicação do olhar. Na verdade, quem é muito amigo de alguém ou irmãos muito próximos já sabem se comunicar com o olhar. Às vezes pisca o olho, o outro já sabe o que está dizendo, às vezes revira o olho e a outra já sabe o que está querendo falar. Mas nessa dinâmica em família, vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa comunicação com o olhar. Vamos valorizar essa comunicação com o olhar, principalmente agora em que a gente está usando máscara o tempo todo, quando a gente vai sair de casa ou quando a gente vai receber alguma coisa em casa, né? Então, vamos valorizar o olhar, tá? Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Espero que vocês aproveitem, descansem, se divirtam em casa mesmo com a família, filmes, séries, brincadeiras, videogame, o que vocês gostam de fazer dentro de casa, né? Dessa vez vai ser a maneira de aproveitarmos o feriadão, tá bom? Desejo a todos vocês um excelente final de semana e nos vemos na próxima semana. Tchau, pessoal!